Olá, meus amados e amadas do signo de Escorpião. Vamos à leitura dessa semana. O recado do povo cigano na sua vida amorosa é para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Escorpião. Vamos lá. 4 cartas, vamos aceitar, né? Uau! Bons ventos trazem, bons ventos sopram essa semana na vida dos amados e amadas de Escorpião. Aqui vocês passam por um período de clareza. Sol, sucesso, vitalidade, algo virar as claras e um sucesso na sua vida amorosa. Aí vamos mapear como que será, né? A casa do equilíbrio. O equilíbrio, a transformação, reinando a harmonia e novidades em breve, surpresas ao caminho, meus amados. Uau, não tenho nem o que falar. É uma leitura coletiva, vocês já sabem, para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Escorpião. Tá bem claro que vocês têm um movimento favorável aí para vocês. Vamos ver como que está a energia do novo amor. Situação para quem espera um novo amor. Bons ventos sopram na vida de vocês. Peço que caia, por favor. A Torre. Para os solteiros é uma transformação, gente. Vocês estão vivendo ou viverão uma fase transformadora. A Torre, ela não é tão negativa, principalmente mediante cartas maravilhosas ao lado. É como se vocês estivessem passando por uma transformação depois de um período bem punk na vida de vocês. Aonde aqui, ó, a casa literalmente caiu para muitos de vocês em todos os setores da vida de vocês, aonde vocês estão precisando reconstruir, se transformar. E aqui eu vejo vocês estruturando futuramente, tanto no lado afetivo como no lado profissional. Passando por uma transformação, meus amados, renascendo literalmente das cinzas. E uma intensidade muito rápida na questão de um relacionamento amoroso para novo amor. Só tem uma luta aí interna com as suas próprias sombras, né? Para quem tá oscilando ainda e precisa cuidar da sua criança interior. Então, se vocês ainda estão nessa luta ou tem algumas questões relacionadas a filhos na vida de vocês, mas é como se vocês precisassem trazer a leveza da sua criança interior novamente, sair de uma fase tão defensiva. Isso. Essa transformação vem para que tire um pouquinho esse aspecto de autodefesa que vocês tiveram ao longo da vida de vocês, por questões amorosas, ter dado ou não certo. Uma carta. Gente, tem alguém observando vocês. Primeiro, a serpente, que aqui não me vê, eu não vejo como uma carta negativa, mas um aspecto cuidado ao falar da vida de vocês para terceiros, tá? Não contam demais a vida de vocês. Tem aqui a raposa, alguém de olho em vocês. As e o 9, as de paus e 9 de paus. Se mantenham-se firmes, se posicione, porque está chegando na vida de vocês um amor verdadeiro. Aqui tá bem claro, um novo amor chegando, é algo que pode surpreender, vai ter intensidade em todos os sentidos, se é que vocês me entendem, com essa carta da serpente, só pode causar para alguns uma inveja, porque de repente a situação seja tão boa, seja uma pessoa tão assim bacana, que vai gerar uma certa inveja das pessoas à sua volta. Então já cautela. Pode ser que alguns de vocês conheçam essa pessoa durante o seu trabalho. Pode ser uma viagem a trabalho, veio muito forte isso. Ou vocês que trabalham na área de vendas.
conheçam essa pessoa. Aqui vocês estão saindo de um 5 de ouros, de uma miséria emocional, gerada por sofrimento de terceiros, aonde de certa forma vocês viraram as costas até para triângulo amoroso aqui e decidiram seguir a sua caminhada. Aqui pode ter terceiras pessoas envolvidas, só que a divina feminina, independente do gênero, está despertando. Ó, eu tenho uma copa inteira. Aqui é como se vocês estivessem de olho numa relação de 2 de copas, como se vocês quisessem um encontro de alma gêmea, aonde o 6 de copas a costas é como se vocês falassem assim: não, eu entendi que eu precisei preencher da minha copa inteira. Eu estou de olho numa relação de reciprocidade, onde eu quero intensidade, sim, mas eu quero tudo de forma clara. E aqui vocês literalmente, olha que imperatriz, o arquétipo da imperatriz, o divino feminino despertando para o seu ser, para a pessoa mais importante da sua vida e celebrando. Só que aí tem uma celebração assim, tem uma celebração de alguém novo entrando na vida de vocês. Para alguns, pode ser alguém do passado retornando também. Faz tempo que tá dando isso. Para sacudir o bambuzal, ó, diabo. Para deixar vocês em dúvida. Mas aí vocês entram o quê? Com uma rainha de paus. Ou estão lidando com leoninos, arianos, sagitarianos. Mas eu vejo uma intensidade na vida de vocês. Cuidado aí com inveja, cuidado com alguém querendo atrapalhar o caminho do amor de vocês. E aqui uma rainha de espada, Aquário, Gêmeos ou Libra. Pode ser que vocês futuramente estejam entre 2 pessoas. Para alguns pode ser 2 pessoas novas chegando na vida de vocês, diferente. Sabe como são 2 pessoas totalmente diferentes, uma totalmente emotiva, caliente, outra totalmente racional. E aí tem aquela coisa das tentações chegando, né? Daí você fala: Senhor, sem ninguém, agora chega 2. Ai, Senhor, agora que eu não quero passar do pessoal debaixo da porta. Poder de decisão. Vem surpresa, vem novidades. Um As de copas. Uma libertação num amor próprio. Ou seja, vocês tendo uma abertura muito grande. O As e o 10 de copas. Gente, tem um final feliz aqui. Seja a escolha para o novo amor ou o amor do passado, tem felicidade. Tem felicidade aqui. Uau! O que mais? Já poderia parar por aí. É uma situação que pode... Com o Sol novamente, segunda carta do Sol. Gente, é sucesso. Sucesso. Vocês aqui tendo uma guinada na sua vida amorosa. Pode alguém do passado rondar vocês, sim. E é aquele momento de vocês entenderem o que vocês querem. Sabe, literalmente isso que eu quero pra mim. Aqui é dar um adeus a relacionamentos tóxicos. Fique bem claro isso pra vocês. Ninguém tá mandando vocês voltarem com embuste, não. Relacionamentos tóxicos, nem pensar. Repetir o círculo tóxico, nem pensar. Aqui tem um final feliz, tem vocês preenchendo do cálice sagrado. 3 de paus, futuro próximo. Tem aqui um triângulo energético, gente, que pode ser entre 2 amores que chegam aí para conquistar o seu coração. Pode ser alguém do passado, junto com um novo amor aí. E aí, centralidade para fazer as coisas sem impulsividade. O Rei de Copas é alguém que tem sentimento, que pode ser tanto o arquétipo da energia do novo amor, ou do amor do passado, ou mesmo de vocês, que é mostrar o sentimento para as pessoas que querem, sim, dar um 10 de ouros na vida de vocês. Porque aqui a decisão de vocês no futuro próximo é por quem dará uma estrutura amorosa na vida de vocês.
Não é esse negócio de tico-tico no fubá, não. Não tem mais isso na linha de destino de vocês. Para quem eu estou acessando. Uau, que intensidade. Tô falando. Tem uma pessoa intermediária na vida de vocês, sim, além do... Tá, tem alguém aí, gente, tem mais de uma pessoa, isso eu posso ter certeza. Ao mesmo tempo, um mentor espiritual, alguém que partiu trabalhando e guiando vocês nessa decisão para este amor. E novamente, alegrias e comemorações, e aqui tem anúncio de gravidez para alguns, hein? Tem aí união, tem aí um anúncio de gravidez. Uau, uma nova fase na vida amorosa. Tá, maravilhoso. Ó, um novo amor. Vocês acabam de despertar o romantismo que leva dentro a uma nova pessoa. Então aqui confirmando novo amor para meus amados e amadas. Agora vamos lá ao time que está separado do ser divino e divina, que é um retorno, pensa em voltar, mas não sabe como que está a situação de vocês, como que está a energia desse triângulo. O carro, ó, divino masculino tendo ciência que precisa tomar uma decisão. Aqui o carro fala de um movimento, de alguém se movimentando. O que estava parado começa a tomar curso. É alguém que estava entre a luz e a sombra, sabe? Entre o certo e o errado, embora eu falo que tudo que acontece é o certo, mas aqui tá bem claro. 5 de copas, o apego ao passado. Hoje, gente, vamos ser sinceros, vocês podem ser o passado, mas para muitos que eu acesso, a contraparte atual do seu amado e amada foi o passado deles em algum momento da vida deles. Então aqui alguém engessado nessa situação. E é o tal rei de ouros, todo virgem capricórnio. É alguém que evita, gente, evita se movimentar. Mas é alguém que precisa, sabe, ter certeza, precisa ter centralidade, precisa ver tudo, sabe? Fica colocando os mínimos detalhes. Só que aí essa pessoa pode estar, assim, muito na zona de conforto, achando que a divina feminina não vai andar, não. E vai, ó. 3 de copas, celebrações. Aqui eu sinto que a divina feminina, ela tá despertando. Ela tá despertando, veio uma mudança. A roda da fortuna. Ou seja, tem um movimento aí. E salve-se quem puder, né? Porque dentro desses movimentos é a roda do destino sendo executada. Se a divina feminina soltou real o divino masculino, ai, não quero saber, mas não naquela parte de dor, de rancor, de mágoa. Não, é uma libertação mesmo. Vocês, para quem eu estou acessando, a pessoa foi buscar a sua vida, sabe? Foi buscar a sua alegria de voltar a viver. Os seus projetos, é mais ou menos isso que eu estou acessando. E aí vem uma mudança. Uma mudança, gente. Uau. Mais uma carta, por favor. O povo cigano tá dizendo aqui, ó, o quê? A divina feminina se libertou do medo, da insegurança e resolveu seguir em frente. Aqui saiu de uma ansiedade ou está saindo de uma ansiedade. Por quê? A divina feminina tá com a energia da cigana. O arquétipo da cigana tá aqui, ó. Só vou ser feliz.
Eu estou caminhando e eu estou estruturando a minha vida sobre base sólida da qual eu só dependo de mim mesmo. Aonde o 7 de copas eu posso ter opções. A divina feminina pode também ter opções aqui. Mas ela quer uma estrutura, ela quer um alicerce. O divino feminino, independente de gênero, é o ser mais desperto. Então tem um alicerce aqui, uma estrutura e uma vitória, uma libertação e um reconhecimento público. Tá certo? Tem uma vitória na vida de vocês de algo que estruturado. Então, o divino masculino que não se cuide, porque vocês estão virando as costas. Aqui para quem eu estou acessando, sem medo de não haver um retorno. Ó, a bússola aqui, olha, a estrela. Esse encontro de almas está divinamente guiada por Deus e pela espiritualidade. O divino parece aqui, mostra que vai começar a fazer um movimento até a divina feminina, a ofertar algo. Só que tá no 3 de espada aqui, ó, tá num sofrimento. Tem algum sofrimento que o divino masculino venha a passar. E possivelmente foi porque tá observando e vai de repente ver alguma situação que vai fazer com que o divino masculino entenda que a divina feminina foi viver. 7 de paus, ó. E o divino é como se estivesse olhando, observando aqui que a divina feminina resolveu viver. E aí começa a se relembrar da vida que tinha ao lado de vocês, a vida que vocês tinham, sabe? De amizade. E aí o divino masculino começa a ter medo o quê? De um duelo, de alguém chegar e tomar o amor de vocês dela. Aqui, ó, o divino tá masculino, tá achando assim que vocês, que é a rainha de copas aqui, que vocês estão a tão ponto de se libertar que vocês não querem mais eles. No fundo do deck, o as de copas e o 2 de copas, ou seja, aqui é o encontro de alma, chama gêmea mesmo, aonde está sendo divinamente orquestrada uma libertação entre vocês. Existe amor? Existe. E para quem é chama gêmea, meus amados, é só acalmar a situação, deixar as coisas acontecerem naturalmente. É isso, vou dar continuidade no canal 2, peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários, gratidão universo, minha agenda de janeiro está aberta.